Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, nós vamos falar sobre o voto do ministro Gilmar Mendes, dos ministros também que o acompanharam, ainda no assunto foro por prerrogativa de função ou chamado foro privilegiado. O voto do ministro Gilmar propõe uma tese nova, bastante nova, inclusive, mudando, inclusive, aquela súmula 394, que foi derrubada lá nos anos 2000, década de 90, exatamente 1999, para ser preciso, mas com algumas adaptações. E a gente precisa discutir aqui quais são as consequências dessa nova tese, os argumentos usados pelo ministro Gilmar para justificar essa mudança, mais uma mudança, no caminho do Supremo quando o assunto é foro privilegiado, e pensar também a reação do Congresso Nacional, que já se manifestou, e parlamentares dizendo que vão propor uma PEC para acabar com o foro, e nós vamos ter que discutir também por que o Congresso está reagindo dessa forma. E, por fim, nós vamos falar sobre a decisão, o julgamento em curso ainda no Supremo, sobre o famigerado artigo 142 da Constituição e a interpretação por algumas pessoas, poucas pessoas, de que permitiria às Forças Armadas intervir no país diante do mau funcionamento dos outros poderes. Vamos falar sobre a função simbólica desse julgamento, porque, do ponto de vista prático, é bom a gente lembrar, já existia uma liminar concedida em 2020, dizendo que essa interpretação não era possível, uma liminar monocrática, e isso, obviamente, não impediu que as Forças Armadas, algumas pessoas das Forças Armadas ou apoiadores de Bolsonaro, continuassem com essa interpretação aí do artigo 142. Aqui o nosso time do Sem Precedentes, Tomás Pereira, Diego Werneck, Juliana Cesário Alvim. E eu queria começar, Diego, a gente aqui antes de principiar a nossa gravação, a gente estava falando sobre alguns problemas que a gente viu na argumentação do voto do ministro Gilmar Mendes com essa tese nova do foro. Tanto problemas de argumentação como umas discussões nossas aqui sobre consequências dessa interpretação. E também, no voto do ministro Gilmar, fica a sugestão, evidentemente, aqui para o nosso ouvinte que leia o voto dele, ele faz um histórico sobre as mudanças que houve no Supremo. E elas são interessantes, mas seria mais interessante, não cabe ao ministro Gilmar fazer isso, mas se colássemos a conjuntura política junto com essas mudanças. Que aí você vai entender por que o Supremo estava mudando naquele momento, por que voltou atrás em outros momentos, por que o Congresso não reagiu no passado e reage agora. A circunstância política também é muito importante para a gente perceber por que o foro vai mudando. Mas, Diego, eu queria começar com você para a gente falar do voto do ministro Gilmar Mendes. Tanto argumentações como consequências, queria ouvir suas observações sobre isso, esses problemas para ele chegar nessa tese e que consequências teria essa tese daqui para frente. Felipe, primeiro, partir do princípio de que temos um problema mesmo no direito constitucional brasileiro com relação a como interpretar o foro, qual que é a interpretação que é, ao mesmo tempo, sustentável e que tem implicações, né, aceitáveis para o funcionamento da jurisdição e do Supremo. Então, isso é um tema que é difícil imaginar que tem respostas fáceis. E digo isso de partida para dizer que muito do que eu vou falar aqui é para tentar complexificar algumas coisas que o ministro Gilmar está afirmando no seu voto, embora eu concorde que esse é um tema que a jurisprudência atual, a jurisprudência antiga, antes de 2018, criavam seus próprios problemas, e eu acho que a gente não está perfeitamente à vontade com as implicações dos arranjos que foram criados até aqui. Então, Diego, você me permite só um comentário antes, porque a gente também eu falei aqui de conjuntura, como ela muda, né? Mas se a gente olhar esse julgamento de 99, da súmula 394, e aqui para a gente fazer um pouco também de justiça assim, com os fatos, né? Eu me lembro quando o Supremo derrubou a súmula 394 no passado, que dizia que o foro era mantido mesmo depois do mandato, né, da pessoa exercer o mandato se ela perdesse. Ela foi alterada porque os ministros começaram a falar que estava começando a chegar muito processo criminal no Supremo. E o tribunal não dava conta de lidar com aquilo. Então era uma realidade nova e o Supremo mexeu na sua regra, mexeu na sua súmula,
para tentar lidar com uma realidade que era nova também. A gente viu isso acontecer no futuro também, né? Num passado mais recente, depois de 1999. Só que agora eu não sei, será que tem essa justificativa plausível para a gente fazer essa mudança? Será que é isso que está acontecendo? Ou será que, e aí eu digo o que eu ouvi de ministros do Supremo, depois que a gente reduziu o foro, o Congresso Nacional passou a avançar sobre a gente. Então, estamos diante também de um outro argumento que não é de realidade, mas é uma realidade política, mas não de uma realidade processual. Desculpe te interromper, mas eu lembrei desse negócio de 99 e lá estava, inclusive, o ministro Pertence falando o seguinte, quando votou para manter o foro. Né? Está ficando complicado, porque até o caso de deputado dando tiro em boi, a gente está tendo que julgar. E tinha um processo que era isso. Um deputado que deu um tiro no boi da fazenda do seu vizinho e estava sendo processado no Supremo por isso. Então, nós tínhamos uma realidade diferente. Então, o que seria o equivalente, talvez, do boi na última década, seria o Supremo perceber que tem problemas do tipo elevador processual, né? As pessoas renunciam, trocam de cargo, isso cria toda uma dificuldade nas instâncias inferiores de saber, de fato, de quem é aquela bola, e, no fim, isso acaba prejudicando a accountability mesmo, que se chegue a uma decisão num tempo razoável. Outro boi contemporâneo é a dificuldade do Supremo de lidar com ações penais. O ministro Marmente, no fim do voto dele, argumenta, acho que faz sentido, que o plenário virtual é uma novidade nesse sentido. Né? Ele permite que os ministros possam julgar mais coisas, embora há controvérsias sobre quão adequada é essa via para julgar processos penais. Esse também é um tema em aberto, apesar do uso já consolidado do plenário virtual para os denunciados nas invasões golpistas do 8 de janeiro, por exemplo. Mas o que eu observaria aqui, que é interessante do voto do ministro Gilmar, Felipe, essa reconstrução que ele faz, ele basicamente aponta que havia uma preocupação com o cancelamento da súmula 394, né, mas que convive com um regime que era híbrido. Isso aprendi no voto do ministro Gilmar, nesse caso, é que a súmula 394 dizia que você vai ser julgado como deputado ou senador, mesmo após sair do cargo, você vai ser julgado no Supremo, ainda que você saia do cargo. Né? Você mantém, portanto, o foro mesmo depois de sair do cargo. O que o ministro Gilmar Mendes diz é que ali já tinha uma ressalva de que essa extensão no tempo só valeria para crimes cometidos no exercício da função. Então, ele está, digamos assim, descobrindo ali, na súmula 394, um elemento que já tem a ver com algo que o Supremo vai usar em 2018, na sua decisão sobre foro, para dizer que tem alguma coisa que tem a ver com o exercício da função, não é qualquer crime. Só que, é importante que isso fique claro, na época da súmula 394, não se fazia a pergunta para determinar se o foro era do Supremo agora ou não, se o crime tinha a ver com o exercício da função. Qualquer crime que a pessoa praticasse durante o cargo ia ser julgado pelo Supremo, durante o seu tempo no cargo. Então, só reforçando, esse critério material ele era usado para saber, depois que você saiu do cargo, o foro continua extensível a você ou não. E a ministra Gilmar pega isso para dizer, a gente já tinha um regime híbrido ali atrás. Né? Então, em 2018, ele vai dizer que houve uma mudança para você considerar de maneira mais drástica o fim do mandato da pessoa e o início do mandato da pessoa como critérios decisivos, mas combinando com esse critério material. Né? Tinha que ter ali uma conexão crime, tinha que ter a ver com o exercício do mandato. Então, você teria que mostrar que atirar no boi teria a ver com o exercício da função de alguma forma e não apenas algo que você fez durante o mandato. Agora, o que eu acho que é complicado na reconstrução que ele faz? Eu vou só pontuar isso aqui e já passo a palavra. Né? Primeiro, esse critério, saber quando tem conexão com o exercício da função ou não, é o que tem gerado muita instabilidade, é o que gera imprevisibilidade, é o que é difícil saber de antemão. Né? Então, esse critério permanece. O ministro Gilmar, ele às vezes no voto quer fazer parecer de que ele está se aproximando muito da súmula 394, dizendo, olha, não tinha essa incerteza com relação de quem era a competência. Às vezes ele quer fazer parecer que ele está fazendo só um ajuste em relação à posição de 2018, dizendo, não, eu estou só aperfeiçoando a posição proposta pelo ministro Barroso ali em 2018. Estou só dizendo que o foro
uma vez que se reconheça que ele é do Supremo, ele se prolonga no tempo, mesmo que a pessoa deixe o cargo. Mas, se o problema é instabilidade, se o problema é imprevisibilidade, se o problema de alguma forma, o processo, depois que a pessoa saiu do cargo, ser incerto, quem tem a competência para julgar, eu só observaria que a imprevisibilidade do próprio Supremo para definir o que que tem a ver com o exercício da função ou não, é um ingrediente do que a gente viu nos últimos anos, e eu não acho que esse ingrediente é eliminado com a posição do ministro Gilmar, ao contrário, né, ele é parte integrante do que ele está fazendo. Isso é que permite ele dizer, de alguma forma, que não deixa de ser um certo ajuste em relação a 2018. Ele mantém o critério de que os crimes que vão ser julgados no foro privilegiado, prerrogativa de função, são os crimes que têm a ver com o exercício da função. Eu destacaria isso para a gente começar. Tomás, queria ouvir você sobre as consequências dessa tese também, e da mesma maneira, essa argumentação do ministro Gilmar de que esse é o melhor caminho. Oi, Felipe, oi, Juliana, Diego. A gente continua essa discussão que a gente iniciou na semana passada, né? Na semana passada a gente tinha dado notícia de que o ministro Gilmar Mendes teria solicitado, né, que esse caso fosse decidido pelo Pleno do Supremo, exatamente dizendo que isso tinha a ver com uma proposta de mudança de jurisprudência, né, que ele colocaria no voto, o voto só veio depois. Então a gente não tinha o voto do ministro Gilmar quando a gente falou sobre isso na semana passada. E a gente chegou a mencionar, não, semana que vem a gente fala tendo o resultado do julgamento, que também não é a nossa situação agora, né? Acho que também isso é uma coisa relevante, né? O ministro Gilmar votou, ele foi acompanhado pelos ministros Zanin, Alexandre, Dino e Toffoli, o que já dá para a gente uma ideia, mais ou menos, acho sempre bom destacar isso para quem acompanha a gente, né, de como as pessoas presumem. Zanin e Dino, os dois últimos ministros nomeados pelo Lula, junto com Alexandre, Toffoli e Gilmar, né? As coisas, a maneira como esses blocos se organizam, às vezes não tem a ver com o que as pessoas imaginam que são necessariamente as alianças das pessoas ou suas posições no espectro político, direita, esquerda, seja pelas suas vidas pregressas em si, seja por quem os nomeou, né? Ou as duas coisas juntas. O que eu acho que aparece muito nesse voto, que eu chamo a atenção, quando o ministro Gilmar descreve o processo e ele chega nessa acomodação anterior, né, que tem a ver com o processo liderado pelo ministro Barroso, e por isso que é relevante que o ministro Barroso não votou ainda, então a gente está na guarda de ver como que ele vai votar, né, se ele vai votar tentando manter a posição dele anterior, né, ou seja, contrária a essa mudança proposta pelo ministro Gilmar, se ele vai se dá por convencido por esses argumentos e entrar nesse pacote desse ajuste, digamos assim, ou se ele vai propor ainda uma terceira solução, uma solução intermediária, algum outro tipo de ajuste nesse momento. Mas dentro desse contexto, eu acho que a gente tem, né, o ministro Gilmar escrevendo sobre como nessa mudança que foi acontecendo no Supremo, hoje são as duas regras mais restritivas, né, que o Supremo adotou, que são só os casos que são cometidos, crimes cometidos no exercício da função, relacionados com o exercício da função, né? E que esse foro se perde, né? Deixa de continuar o julgamento desse caso se a pessoa deixa de ter o foro com aquela detalhe da estabilidade, né? Então, se terminou a instrução, que se daria com as alegações finais, para evitar que a pessoa renuncie à bagunça na instrução, digamos assim. E daí é interessante que nos argumentos do voto você tem coisas misturando com várias coisas diferentes. Algumas têm a ver com, veja bem, essa redução não está de acordo com o texto constitucional, parece ser o que o ministro Gilmar Mendes está dizendo às vezes, né? Foram soluções pragmáticas. O Supremo foi movido a isso por questões, como você disse, de não se sentir capaz para julgar esses casos, ou não querer lidar com esse volume de casos, e por isso foi reduzindo algo Ou mesmo a renúncia, como você falou, ou mesmo a renúncia, como você falou, que criava o elevador processual. Que criava o elevador processual. Então, são soluções pragmáticas e ele está retornando, digamos, ao texto. Mas tem um pouco do que ele está propondo aí, que também são soluções que têm a ver com pragmatismo, né? Não tem a ver exatamente com o texto. Ele está pensando em que casos que faz sentido o Supremo julgar, que casos que faz sentido, como que isso bagunça a instrução processual, como você disse, voltando ao fato de que essa solução de ser a estabilização se dá nas alegações finais não resolve o problema, porque a pessoa pode ainda assim renunciar antes desse momento da instrução, e isso bagunça o processo de qualquer maneira, então essa potencial bagunça continua aí. Lembrando, inclusive, que o próprio ministro Barroso tinha colocado na mesa
a possibilidade dessa estabilização se dá com o recebimento da denúncia, né? E não no momento, que seria uma outra solução intermediária, não é nem a que o ministro Gilmar está propondo agora, nem o status quo, nem como é hoje, né? Seria voltar essa proposta de estabilização no momento do recebimento da denúncia. Então a gente tem tudo isso na mesa, e eu acho que né, como se relaciona às vezes nessa bagunça. Parece que às vezes a gente está falando de uma questão material, né? Quando você fala, Recondo, da gente falar que tem Supremo julgando um caso em que um deputado deu um tiro num boi, tem dois tipos de problemas com isso que a gente poderia pensar, né? Que não são o mesmo problema. Não é para o Supremo estar julgando esse caso, porque esse caso é muito pequeno, não tem a ver com o cargo, não tem a dignidade, digamos assim, de dirigir um Supremo Tribunal Federal. Um juiz de primeira instância poderia lidar com esse caso tranquilamente, né? No caso, como esse, um juiz de província, né, usando um termo antigo, assim, um caso de alguém atirando um boi. Ou às vezes parece ser que é um problema de capacidade, de volume. Tem muito deputado atirando em boi ou coisas análogas a atirar em boi. Então a questão da dignidade e a questão do volume não são a mesma coisa. Pode ser que tenha muito caso que tenham a ver com questões que o Supremo não quer julgar, ou pode ser que tenha pouco caso e mesmo assim o Supremo não acha que tem que julgar essas coisas. Então a gente tem a questão material, que tem a ver com essa dignidade, ou capacidade, ou justificação material e substantiva para o Supremo estar envolvido com o julgamento desses casos, e talvez possa fazer sentido que um deputado federal cometeu um crime no exercício da função política no Congresso tenha mais a ver com o Supremo do que, né, o que ele faz na sua vida privada, por exemplo, ou a questão de capacidade. E, juntado a isso, tem a questão da bagunça, que dependendo de como você estabelece isso, você cria possíveis problemas que são do tipo que o Diego colocou antes, que casos em que, se a sua regra não é clara, a discussão sobre se eu estou no caso A ou no caso B toma o risco de tomar o processo inteiro. Essa discussão de competência atrapalha a decisão do caso, o julgamento do caso, ou a investigação adequada do caso, e eventualmente pode, inclusive, gerar uma bagunça ou uma reviravolta no final, quando ela é afirmada depois. Né? Uma nulidade, eventualmente. A outra coisa é a bagunça que é causada porque a gente tem que estabilizar em algum momento. E essa estabilização vai ter que ser dada não só... o critério da estabilização, ele não digamos assim, independente do critério da amplitude. O critério da amplitude pode ter a ver com questões materiais e com questões de capacidade. A questão da bagunça, ela que é causada, às vezes, por uma falta da estabilização, qualquer que seja o critério adotado. E daí a gente volta à questão antiga. Então, eu só chamaria atenção para que, quando o ministro Gilmar está propondo o que ele está propondo, a gente pensar sobre se isso tem a ver com uma questão de material, de capacidade, ou se a questão é a bagunça, porque ele fala muito sobre essa subida e descida de foro. E se for subida e descida de foro, se essa é a melhor solução. Se tem outra possibilidade de soluções de estabilidade que talvez sejam mais adequadas. Lembrando que a gente falou exatamente sobre isso no programa anterior. Então, eu só queria lembrar que, por mais que exista uma crítica, às vezes, ao ministro Gilmar, seja por não achar que a solução seja necessariamente a melhor, mas seja exatamente a maneira como ele se coloca, como sendo alguém que surge agora para corrigir um problema que foi causado, como se ele não fizesse parte desse processo em que isso aconteceu. Mas eu acho que tem uma coisa aí que tem uma concordância, por outro lado, que é minha e que eu acho que é de todos nós, que, de fato, essa mudança de competência que acontece, o processo que começa, tem que subir, desce de novo, sobe, conforme a pessoa vai renunciando, ou não se reelegendo, ou sendo eleita para um novo cargo, de fato é um problema para a instrução processual. Num tipo de processo que a justificativa para o foro, tem mais de uma justificativa para o foro. Né? Eu queria chamar a atenção para isso. Uma das justificativas para o foro é a da independência, que aparece no caso muito no voto do ministro Gilmar, quando ele fala, né, que para evitar, ele fala da independência que é a favor e contra o investigado, ou denunciado, ou réu, dependendo da fase processual. Porque o juiz tem que ser independente, tanto para não perseguir, digamos assim, essa autoridade política, ele não ser perseguido politicamente por juízes que estejam, digamos, não tenham as mesmas garantias e imunidades e, digamos assim, hierarquia que o ministro Supremo, que estaria imune talvez esse tipo de situação, presume-se, ou o contrário, para que ele seja um juiz que não vá favorecer essa pessoa exatamente por
não ser capaz de resistir a pressões políticas assim por diante. Então tem essa questão. Mas tem um outro argumento para o foro, e aí que entra a questão da capacidade, eu termino aqui, e que é um argumento empírico, e sobre o qual a gente tem que falar sobre isso, que é mais célere, é mais rápido ser julgado diretamente pela instância superior, ou pela última instância, no caso do Supremo? Porque às vezes o argumento é esse, se eu começo a julgar a pessoa na primeira instância, o processo de instância vai demorar sei lá quanto tempo, daí depois ele vai ter uma apelação, vai para o STJ, vai para o Supremo, demora muito. Então, considerando que o mandato de uma pessoa num cargo público vai ser 2 ou 4, né, vai ser 4 anos, ou pode ser, se ele for reeleito, pode ser que seja 8, né? Claro, os deputados federais podem se reeleger várias e várias vezes, mas de qualquer maneira a pessoa está no cargo e essa questão está pendente. E, de novo, algo que é ruim para essa pessoa, em um certo sentido, ter esse processo pendente sobre si, imagina-se se ela foi inocente, e também ruim para as pessoas que não têm uma resposta sobre isso. Essa pessoa que, se essa função pública cometeu ou não cometeu um crime, se ela cometeu, ela deveria ou não deveria estar nessa posição. Então, o argumento sobre capacidade de julgar dessa instituição, ou de celeridade maior, se você já começa em instâncias superiores, você vai ter uma decisão final sobre o mérito mais rapidamente, potencialmente, ela é completamente esvaziada. Primeiro, a gente não tem certeza se ela é verdade, mas mesmo que ela fosse verdade, ela de fato é muito afetada por esse sobe e desce processual. Então, mesmo que você acredite ou defenda que isso é um dos motivos para o foro, a partir do momento que você tem uma situação de instabilidade dessa competência que faz com que suba e desça, daí esse argumento realmente não vai fazer sentido, porque isso realmente não vai acontecer. Só ler aqui, antes de passar para a Juliana, a tese do ministro Gilmar é a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções, subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Juliana, queria te ouvir sobre os argumentos e também o texto, né? O texto, a decisão do ministro Gilmar e algumas coisas que você já observou aqui na nossa conversa prévia. O que se destaca do texto da decisão do ministro Gilmar Mendes? Oi, Felipe, Diego, Tomás. Acho que vai um pouco na linha do que o Diego falou com relação aos argumentos que são utilizados pelo ministro Gilmar Mendes, mas aí pensando um pouco mais na própria trajetória do ministro e do Supremo, né? Ele fundamenta a sua decisão, né, na discordância com o que seria um afastamento do texto constitucional aliada a uma interpretação consolidada, né? Então, ele não está exclusivamente se apegando ao texto, mas há um conjunto que seria texto e interpretação consolidada. Mas a gente sabe que o Supremo, inúmeras vezes, se afastou não apenas da posição consolidada, mas da posição consolidada e do texto constitucional, no sentido, muitas vezes, até contrário ao texto constitucional, né? Então, eu lembro aqui de uma tese que foi sustentada pelo ministro Gilmar Mendes, que no fim das contas, acabou não prevalecendo no caso específico, que era da mutação constitucional do artigo 5210, né, da Constituição, que previa a competência do Senado para suspender execução de lei declarada inconstitucional por decisão do Supremo, né? Então, era um dispositivo constitucional muito claro, e o próprio ministro Gilmar Mendes dizia que não, que teria havido uma mutação constitucional contra o próprio texto e que era necessário alterar o entendimento com relação a isso, que não era um entendimento só que deriva do texto, obviamente, mas inclusive da posição consolidada do Supremo. Então, é interessante olhar como que essa argumentação que ele traz nesse voto como se fosse decisiva, né? Como se fosse assim, olha, se a gente tem isso aqui, a gente é como o tribunal tem que se encaminhar, está longe de ser decisiva em muitos casos, né? Então, e não que talvez não pudesse ser decisiva, mas o fato é que para o Supremo isso daí não é o fiel da balança, ou não tem sido em muitos casos, inclusive capitaneados pelo próprio ministro Gilmar Mendes. E aí, isso me deixa perguntando um pouco essa dinâmica, né, desse julgamento, em que tem esses interesses conflitantes, em que o Supremo fica tentando
compor em razão dos casos concretos, né, assim, muito como vocês discutiram no episódio passado, tem uma questão semelhante que eu fico me perguntando se algo parecido não pode acontecer, que é a discussão, e que tem a ver com parlamentares, que é a discussão sobre imunidade material, né? O Supremo tinha um posicionamento muito protetivo, tradicionalmente, da imunidade material, né, de parlamentares, e isso recentemente foi flexibilizado, né? A gente comentou nisso com relação, por exemplo, Daniela Silveira, né? Que teve aquela discussão toda de que isso não foi considerado e que não teve o peso devido, mas outros casos também que na época a gente rememorou. Então, eu fico me perguntando qual será que o Supremo, então, da mesma forma, num caso futuro, ele vai tentar, digamos assim, normalizar a interpretação da imunidade material, voltando ao que era o texto mais interpretação tradicional, e dizer, não, aquilo ali foi uma exceção, e assim, até quando o Supremo vai continuar fazendo isso, que na verdade permite você fazer um grande parêntese com relação a alguma jurisprudência, fazendo uma certa jurisprudência de exceção não declarada e depois seguindo como se nada tivesse sido, vamos retomar o que sempre foi. Então, acho que tem outras áreas em que isso pode aparecer e áreas que têm a ver com a política, como essa questão da imunidade material. Juliana, e reforçando o que você falou sobre o protagonismo do ministro Gilmar Mendes em vários desses casos, né? Eu citaria como exemplo aqui o mandado de segurança da fidelidade partidária, um dos vários mandados de segurança que o tribunal decidiu em 2007, 2008, em que o tribunal expressamente, vários ministros reconhecem, olha, até aqui a gente achava que a Constituição não exigia fidelidade partidária, que você podia trocar de partido sem perder o mandato, mas o sentido dessa mudança de partido mudou desde a transição para agora. A política brasileira mudou, né, a Constituição precisa ser interpretada de acordo com essas novas realidades. O ministro Celso de Mello, naquele voto, chegou a dizer que o Supremo era poder constituinte permanente. Tem essa frase lá, e o ministro Gilmar Mendes não chegou tão longe, mas disse o seguinte, naquele caso, né, que o Supremo estava ali a reinterpretar a Constituição em toda a sua inteireza e não fundada em textos isolados, exercendo assim sua função de guardião da Constituição. E continua dizendo que evolução jurisprudencial sempre foi uma marca de qualquer jurisdição constitucional e que afirmar a mutação constitucional não é reconhecer erro ou equívoco dos julgadores passados, mas reconhecer a necessidade de contínua e paulatina adaptação dos sentidos possíveis da letra da Constituição à realidade que a circunda. Então, estou citando aqui, literalmente, o voto do ministro Gilmar Mendes no mandado de segurança em 2007, para mostrar que a gente não deveria se impressionar com essas afirmações muito fortes de ministro do Supremo, de eu sigo a letra da lei, não podemos nos seduzir por considerações contextuais, não porque eles não possam ter razão num caso ou no outro, mas porque quando eles falam sobre essas coisas é sempre de um jeito muito radical, como se eles mesmos não tivessem, no caso do lado, fazendo o contrário. Então, esses argumentos do ministro Gilmar Mendes, acho que esse é um voto interessante, tem elementos persuasivos, agora não me convencem, né, esses argumentos específicos de você dizer que, né, temos que ser fiéis ao texto constitucional e não pensar em como ajustá-lo a uma realidade que muda, porque, enfim, é isso que o Supremo tem feito com o foro o tempo todo, né, nas últimas décadas. E eu observaria uma outra coisa do voto dele, que eu acho que é um problema para pensar o foro, é o seguinte, ele e o ministro Zanin também reforça isso, aliás, que não há nenhuma violação de qualquer tipo de regra de igualdade ou republicanismo ao estabelecer o foro. E eu queria fazer a seguinte distinção. Uma coisa é você dizer que é uma restrição justificada à igualdade ou a um princípio republicano geral. Um tribunal que está o tempo todo falando que não tem princípios absolutos e direitos absolutos e essas coisas têm que ser sopesadas, e o ministro Gilmar foi um dos grandes precursores da proporcionalidade, né, como uma maneira de pensar como lidar com esses problemas, está habituado a pensar nesses termos. É uma restrição, mas é uma restrição justificada. O problema de você dizer, como o ministro Gilmar Mendes diz, e o ministro Zanin também, é que não há nenhuma restrição, é que aí fica difícil até você justificar por que parar só em crimes que têm a ver com o mandato. Minha pergunta ao ministro Gilmar Mendes seria essa. Se você acha que considerações pragmáticas do que tem acontecido com o foro não tem nada a ver, não podem ser trazidas para a mesa, embora no final ele mencione um pouco dessas considerações, e se você acha que não tem nenhum problema, não é de modo algum
um argumento contra o foro, de que ele deve ser restrito, porque ele é alguma forma de desvio de uma ideia geral de igualdade, então por que interpretar o artigo da Constituição para ler uma coisa que não está escrito ali, que é dizer que o crime que vai estar coberto pelo foro é apenas aquele que tem a ver com a função? Eu acho até essa uma interpretação razoável, mas o fato é, não está no texto constitucional. E a razão para você adotar uma interpretação restritiva como essa é, em parte, você reconhecer que essa regra é excepcional, ela cria uma distinção entre pessoas, essa distinção pode ser justificada, o problema não é esse. O problema é você dizer que não existe um contrapeso do outro lado, que não existe alguma coisa te forçando a pensar, quando for interpretar os artigos sobre foro, interprete-os restritivamente, ou pense que isso é uma exceção que tem que se justificar apenas nos mais estritos limites possíveis em relação a uma regra geral de republicanismo e de igualdade. Então, acho que isso é um problema. Tratar o problema dessa forma cria um problema para o próprio tribunal no futuro. Quando eles voltarem a esse tema, e vão voltar, que eu acho que isso não vai estabilizar a questão, eles vão ter que dizer o contrário que estão dizendo agora. Ok, veja, o foro tem que ser interpretado considerando que há elementos importantes do outro lado, e é isso. Sim. Rapidinho, por que você acha que não vai estabilizar? Eu também tenho a mesma percepção, mas eu queria que você verbalizasse isso. Eu acho que, mantendo-se o critério é um pouco o que a Juliana falou sobre a imunidade parlamentar, né? Vai aparecer de novo aqui. O Supremo que adota um critério que eu decido quando tem a ver com o exercício da função ou não. Você pode achar essa regra boa por várias razões, mas ela, com esse Supremo, não tem produzido previsibilidade, uma certa estabilização de que crimes tem a ver, ainda mais num cenário em que cada vez mais, né, as pessoas são processadas por alguma coisa e associação criminosa, que acaba sendo, né, se prolongando no tempo, por exemplo. Então, eu acho que por aí está uma porta para isso não se estabilizar. Fora o fato de que outras conjunturas no futuro podem fazer o tribunal repensar de maneira mais geral a direção que ele está seguindo. Tomás. Eu acho que só concordando com o Diego, né, acho que uma coisa é a nossa discussão sobre o mérito dessa solução, né? Outra coisa é, quando uma coisa que a gente faz analisando o Supremo, chama atenção para a gente quando o ministro do Supremo se coloca como defensor da textualidade constitucional contra o pragmatismo. E chama muita atenção quando esse ministro é o ministro Gilmar Mendes, que talvez seja um dos grandes pragmáticos da República, né? Uma das pessoas mais... E daí fica um pouco dessa questão da sinceridade, que eu acho que o Diego estava cobrando, fiquei pensando, enquanto ele falava, eu fiquei pensando, será que o Diego ia ficar mais feliz, ou sentir mais, digamos, ouvido, se em vez de dizer o que ele disse, ele tivesse dito, não, eu não estou dizendo que tem que respeitar a Constituição sempre, tem que respeitar o texto da Constituição apenas nas vezes que eu acho que tem, porque a solução é boa. O problema não é ter sido pragmático, o problema é que foi pragmático num sentido que eu não concordo, num sentido que eu não estava junto, num sentido que eu não acho que é a melhor solução. E daí também as pessoas têm que ser mais sinceras do que elas são nos seus votos, né? Mas só para dizer que seria possível fazer isso, não é que é impossível, não com todas essas letras e talvez com um pouco de sarcasmo, mas seria dizer, olha, o Supremo restringiu baseado em certos critérios que são pragmáticos. Esses critérios pragmáticos, a experiência não nos mostrou que funcionaram bem, ou surgiram esses outros problemas. A gente precisa resolver com os problemas da nossa solução pragmática. Isso talvez seja inevitável mesmo um tribunal que tome decisões pragmáticas. Esse caso era inclusive, né? Porque era um parlamentar que foi acusado por um crime cometido num primeiro mandato, depois virou vice-governador e agora senador. E aí, essa é uma coisa para se discutir. Mas eu acho que eles usaram o caso concreto, Tomás, para ir além. Né? E aí que falta a evidência desse argumento pragmático. Sim, que eu acho que é uma coisa que a gente gostaria de ver, né? A evidência desse argumento pragmático, porque às vezes, de novo, tem uma diferença muito grande entre falar a Constituição diz isso, eu acho que a gente já disse isso aqui, mas acho que vai dizer, a Constituição diz isso e essa é a melhor interpretação da Constituição sobre o foro, por exemplo. Uma Constituição diz isso e ela diz isso por bons motivos, sopesando valores, e essa é a melhor interpretação sobre o foro. Isso é um tipo de argumento. Outra coisa é dizer, olha só, os problemas pragmáticos que existiam não existem mais, porque tem plenário virtual. Ou então, os problemas pragmáticos que existiam, eles continuam existindo, mas tem outros problemas pragmáticos que a gente identificou agora, a gente precisa resolver eles, e essa é uma solução melhor. Pragmáticos ou políticos.
Veja, Tomás, a gente ouve isso conversando com ministros, né? Assim, a gente diminuiu o foro e aí o Congresso se sentiu à vontade para ir para cima do Supremo. Ninguém vai falar isso e botar isso no papel, mas a gente ouve. E aí é por isso que a gente ouve agora também a política, uma reação da política a essa proposta nova. Então a gente já ouve parlamentares falando na aprovação de uma emenda constitucional para acabar com o foro de vez, o que tem consequências também para o Congresso Nacional, né? Deixar todos os casos para o juiz de primeira instância, no passado parecia uma loucura. Quem faria isso quando, no auge da Lava Jato? Algum parlamentar faria isso? Mudaria para acabar com o foro e jogar tudo para a primeira instância? A política também reage com seus pragmatismos e com a conjuntura, né, Tomás? Você poderia imaginar que ministros supremos, tão aferrados a dizer que não é um privilégio ser julgados por eles, deveriam ser os maiores defensores dessa solução. Eles deveriam dizer, olha só, eles emendaram a Constituição para não ser julgado por nós, o que prova que ser julgado por nós não é um privilégio. Então, eu fico imaginando que se isso acontecer mesmo um dia, vai ser complicado, porque eles talvez achem simultaneamente ruim, pela perda de poder que você falou, e talvez seja a grande redenção política depois de décadas que eles poderiam receber da política, seria dizer, tá vendo, é tão ruim ser julgado por nós que eles não querem mais. Mas aí lembrando, né, a política só faz esse movimento porque fica, a gente aqui como discute muito o Supremo, não discute necessariamente o posicionamento do Congresso Nacional, o Congresso só se mexeu para acabar com o foro depois do julgamento do mensalão, em que eles perceberam que aí, condenados pelo STF, não teria para quem recorrer. E aí, com a mudança de postura do Supremo no mensalão, eles falam. Aí eu lembro, trabalhava no Estadão à época, e a minha colega que cobria Congresso Nacional falou: olha, estão começando a falar em acabar com o foro, no meio do julgamento do mensalão. Então, o político, obviamente, não se move necessariamente pensando só no que é melhor interpretação da Constituição, Não, Tomás. e lembrando, só para que faltou esse detalhe, caso não tivesse claro, que se você elimina o foro e passa para a primeira instância, por exemplo, você continua podendo entrar com a HC no Supremo eventualmente, né? Não, e aí vem a discussão que nós fizemos. E aí qualquer juiz de primeira instância pode mandar a busca e apreensão no Congresso Nacional. Eles não reclamaram disso? O Supremo não impôs a restrição? Se eles fizerem isso, vai ser assim: um juiz de primeira instância lá da sua cidade vai poder determinar a busca e apreensão no Congresso Nacional. Imagina o que será isso. Duvido que os políticos aceitem uma coisa como essa. Acho que está todo mundo reagindo no fogo da política. Mas queria aqui passar para o nosso último assunto, para a gente poder encerrar, e eu chamaria a Juliana. Porque, Juliana, a gente vê agora o Supremo julgando uma liminar, numa ADI, uma liminar que foi dada em 2020 sobre o artigo 142. Queria que você falasse sobre o artigo 142 e um pouco porque os efeitos jurídicos dessa decisão, eles não são expressivos, né? Assim, ninguém vai deixar de defender golpe, porque o Supremo diz que o artigo 142 tem que ser lido ou interpretado da seguinte forma, e nem gente dentro das Forças Armadas, com esses pensamentos que podem ser golpistas, vai falar, bom, como o Supremo diz que o 142 não pode ser lido dessa forma, então a gente perdeu a nossa oportunidade de dar golpe. Mas, obviamente, tem uma questão simbólica e política. Eu queria te ouvir sobre isso, Juliana. Pois é, Felipe, eu acho que nesse caso o que mais chama atenção nele é o timing, né? Porque, de fato, como você mencionou, existe essa liminar de 2020, o conteúdo do caso em si parece ser bem controverso, né? A tese é um caso para afirmar uma tese cuja tese contrária é considerada meio que unanimemente esdrúxula, né? Apesar de ter sido ventilada nesse momento político recente. Então, é interessante esse caso existir, ser julgado, mas acho que, sobretudo, ser julgado nesse momento. Acho que tem coisas que a gente pode querer observar em votos que ainda não foram depositados, né? Esse caso está sendo julgado no plenário virtual até o dia 8, então a gente pode querer, né, ver como é que o ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, indicados por Bolsonaro, vão se posicionar, como é que o ministro Dias Toffoli vai se posicionar, que já havia aventado, né, essa questão de poder moderador, etc. Mas, no geral, o resultado é o esperado, né, que existe a leitura do artigo 142, o papel das Forças Armadas, é aquele mesmo que se fazia tradicionalmente, o papel do presidente com relação às Forças Armadas
é restrito, etc. Então, ou seja, não se pode dar golpe de Estado usando as Forças Armadas no Brasil. Agora, o que eu acho interessante na dinâmica desse caso também, e que tem a ver com essa questão do tempo, é que os ministros, nos seus votos, eles expressam, é um absurdo, é óbvio e tal, mas temos que divulgar. Então, tem uma parte do voto do ministro Flávio Dino, né, em que ele acrescenta e os demais o acompanham, uma determinação para que sejam comunicados, além da AGU, o Ministério da Defesa e que haja difusão em todas as organizações militares, inclusive escolas de formação, aperfeiçoamento e similares. Então, tem essa ambiguidade entre é um caso óbvio, mas ele é importante, então a gente tem que mandar, e aí, mas é no plenário virtual, então não tem também aquelas aspas, aquela repercussão que a gente poderia imaginar que é o que está sendo... que é a intenção por trás em decidir esse caso agora, reforçar esse discurso relacionado, por exemplo, à investigação de militares nos casos de 8 de janeiro, etc. Então, reforçar, né, esse controle civil sobre as Forças Armadas, mas fica no meio do caminho, porque é no plenário virtual, mas ao mesmo tempo você vê no noticiário aspas de ministros sendo citadas aí, né? Até comentei com vocês no nosso chat que por algum momento eu achei que esse caso tinha sido no plenário presencial, porque as aspas estavam sendo mencionadas no noticiário do voto do ministro Flávio Dino. Todo mundo carregou, Juliana, todo mundo carregou as tintas, né, no plenário virtual, o que não é comum, né? Exatamente, não é comum. E não é comum também que a imprensa cubra com esse detalhe os votos dos ministros no plenário virtual. Então é interessante ver como esse caso está aí num certo meio do caminho, né? Tanto com relação à sua importância jurídica, que fica ali um pouco, né, discutida ao longo dos votos, quanto a sua importância política. Então, a gente quer reafirmar isso, mas não tão abertamente, mas com força, mas então fica ali um pouco uma composição na forma como esse caso está sendo julgado pelo Supremo. E a gente falava antes, e aqui fechando já, que a gente tem ouvido, Juliana, Tomás e Diego, alguns ministros do Supremo dizendo que no passado o tribunal foi muito conivente, muito benevolente com algumas interpretações em favor dos militares em alguns julgamentos. Talvez agora comece uma inflexão nesse sentido. Esse julgamento pode ter só esse efeito simbólico, como a gente falou, juridicamente nem tanto. Diga, Juliana. Não, eu ia falar, será? Porque às vezes é mais fácil, num julgamento que a gente sabe que o efeito jurídico é pequeno, Claro. você ser mais incisivo do que num caso em que, de fato, vai mudar alguma coisa, vai restringir poder, o Supremo, de fato, bancar esse novo posicionamento. Então, assim, tomara. E sabemos que essa é uma... Desculpa, Felipe, só dizer que isso é muito comum encontrar no Supremo, esse padrão que a Juliana falou. Exatamente. Mas vamos ver se esse discurso intra-gabinetes, esse meia-culpa, essa autocrítica, vai se expressar de alguma forma daqui para frente. A gente percebeu a relação de Supremo com militares, obviamente, se deteriorou, não era assim no passado, muito pelo contrário. Vamos ver os efeitos práticos disso. A gente volta no próximo Sem Precedentes para falar do final deste julgamento, do 142, e do foro também. E aí vamos ver para onde vai, especialmente o julgamento do foro, porque alguns votos são importantes para definir o rumo desse processo. Juliana, Tomás, Diego, obrigado. Até semana que vem.